Então vamos ver aqui a questão de número 38, tá? Que ela eu botei como dificuldade baixa, porque com a técnica que a gente vai ver aqui, ela de fato muito rapidamente resolvida. É um texto que saiu seguindo nossa técnica costumeira no site Canto dos Clássicos, que eu não conheço, tá bom? .com, acessa em 1º de dezembro de 2017, então uma questão que já fez parte aí do Banco Nacional de Itens por 2, 3 anos, né? Só para cair, na verdade, 4 anos, para cair em 2021. Então vamos ver aqui do que é que fala o comando da questão. Olha só. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender a função social de... Aqui é o grande X da questão. Se você se preparou para o Enem, você já sabe o que é o gênero. O gênero textual é o nome do texto que a gente vai ler. Isso é uma notícia? Isso é uma reportagem? Isso é um artigo de opinião? O que é que esse texto vai ser? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, o título, A Invenção de Hugo Cabret, a gente pensa até num filme, né, que popularizou esse nome, né, no nosso imaginário, um filme, inclusive, que faz uma grande homenagem a um dos grandes nomes do cinema, que é o Georges Méliès. Vocês estão vendo aqui em cima, inclusive, eu deixei um trechinho do filme em que aparece a clássica cena de um outro filme, que é Uma Viagem à Lua, do Georges Méliès, um filme que tem, é um dos grandes clássicos também, já que a gente está falando de clássico aqui, da história do cinema. Então veja, eu estou me aproximando de um texto que analisa um filme, ou que analisa, já viu o título, né? Quem conhece essa informação, quem tinha esse repertório, já ficou, pô, é um livro, né? Um filme, já ficou sabendo alguma coisa, e ele começa o texto falando, ó, o livro conta a jornada de Hugo Cabret, um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense nos anos 30. Então, é um texto que analisa um livro. Ó, eu só tenho duas opções de textos que analisam um livro ou um filme, que é o resumo, se eu resumir a história de maneira neutra, ou a resenha, que é quando eu opino criticamente sobre o que é o filme, o livro, digo que o livro é bom, digo que o livro é ruim, tá? A resenha tem essa finalidade de avaliação crítica, ou para o bem ou para o mal, tá? Ela pode também falar mal. Então veja, o livro conta a jornada de Hugo Cabret, vou ter que ler para tirar essa dúvida, né, de qual dos dois textos eu tenho aí, mas se rolar um adjetivo, eu já sei que é uma resenha, porque já tem opinião. Então o livro conta a jornada de Hugo Cabret, o menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense nos anos 1930. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação. Porém, a tarefa que ele tem uma importância maior é completar a construção de um autômato, espécie de robô, deixado a ele pelo pai, junto de sua mais nova amiga, Isabelle, sobrinha do amargo mercador de brinquedos. Hugo embarca em uma enorme aventura em busca de respostas para suas inúmeras perguntas. Então, todo esse primeiro parágrafo aqui, nós temos um resumo, né? Se o texto acabasse aí, nós temos um resumo, uma sinopse, né? Porque é curtinho, desse livro, A Invenção de Hugo Cabret. Entretanto, a gente ainda tem um pouco mais de leitura, né? Se a gente der uma rápida olhada lá no último parágrafo, nós veremos que é uma leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema, o que já me faz pensar que eu estou diante, de fato, de uma resenha. Eu não vou nem ler o segundo parágrafo ainda, eu vou ler no final, para os apressados já pararem de ver o vídeo se quiserem. Olha só, então vamos entender aí o gabarito verdadeiro, né? Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero resenha são utilizados para atender a função social de que uma resenha é uma análise crítica. Onde é que tem esse tipo de informação? Será que na letra A? Explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Não. A proposta da resenha não é explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Não é um texto. Aí seria talvez um ensaio literário, uma análise literária, o próprio vídeo aqui, uma aula, né, que eu estou explicando para vocês o sentido de uma questão. Então esse aspecto didático de explicação não existe, em tese, como motivo principal de uma resenha, tá bom? Então fique com isso aí já na imaginação. Informar o leitor sobre o conteúdo do livro de modo impessoal. E aí você já está falando em sua casa, isso é resumo, ele falou antes, percebe? Então não é a letra B. Convencer o leitor sobre a tese defendida ao longo da descrição da obra. Convencer o leitor a respeito de uma tese, nós teríamos um artigo de opinião, né? Um texto dissertativo, argumentativo para te convencer de algo, que a gente faz muitas vezes na própria redação do Enem, quando a gente oferece um debate, uma análise crítica, uma opinião sobre aquele tema que nos foi apresentado. Então,
Convencer o leitor não é necessariamente, né? Eu tenho ali a visão de mundo do autor da resenha, tá bom? Então não vou para ela não. Letra D de dado, oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica perfeita, está falta ler o segundo parágrafo, e divulgar para o leitor a obra. Divulgar para o leitor uma obra seria um trabalho mais de uma publicidade, né? O resenhista ele pode até falar mal do livro e isso não seria uma divulgação positiva, tá? Então por isso, Deco, mas no livro ele não fala, ou no texto ele não fala mal do livro. Concordo, mas a função social da resenha não é divulgar para o leitor uma obra, porque a resenha pode em si estar falando mal da obra. Isso teria mais a ver, a letra E volta a dizer, com um texto publicitário, tá bom? Com uma campanha publicitária sobre o livro, cuja temática interessa a um grande público. Também não dá para dizer, né, que a temática interessa a um grande público. Ele até faz uma ressalva final, ainda mais se você é amante da história do cinema. Isso vai incrementar o desejo de ler o livro, de achar o livro bom. Mas não é necessariamente um tema que interessa a todos, o tema da história do cinema. Então, vamos ver aqui o segundo parágrafo que eu não li, só para bater o martelo mais ainda na convicção sobre resenha. Se você que é apressado já viu, né? A resposta está dada. O que chama, a gente fez aqui, portanto, essa resposta, deixa eu só ver aqui, em 7 minutos, né? Então, o que chama atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro. Muito bonito, colorido, é muito bonito. Mais uma vez, uma opinião, tá vendo? Eu posso achar o livro, sei lá, exagerado, né? Posso não achar bonito. Colorido e simbólico. Brian, que é o nome do autor, além de escrever, ilustrou toda a sua obra. E são essas mesmas ilustrações que constroem o grande clímax ao redor da leitura. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas. Então existe aí, né, um trabalho editorial gráfico também. É uma coisa que tem sido muito até explorada pelas editoras ultimamente, em uma época de, digamos assim, livros baixados gratuitamente, né? Cada vez mais as editoras investem em um projeto gráfico, em um projeto editorial charmoso, para que a gente sinta a vontade de ter o livro, né? Então diz aí se você já comprou um livro porque você quis ter aquele exemplar que tem todo um charme especial. Claro que não é toda edição que tem isso, mas várias editoras fazem já esse trabalho. Então, colocando, por exemplo, páginas pretas do início, representando a escuridão das salas de cinema. Os desenhos que estão presentes na maioria das páginas não são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante, blá blá blá. Então a gente está vendo de fato que se trata de uma resenha e a função social da resenha nada mais é do que oferecer de fato ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica que poderia ser negativa ou positiva para outras questões do Enem, tá? Mas que nesse caso foi positiva. Portanto, gabarito numa questão que eu continuo ranqueando aí como dificuldade baixa, deixa aí o seu comentário sobre ela e a gente encerra aqui o segundo episódio dessa playlist 10 questões clássicas do Enem. Se você não conhecia, não quero nem que você se inscreva nem deixe like, eu quero que você veja os 10 vídeos para a sua preparação ser realmente assim uma preparação definitiva para essa prova. Valeu, beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau.